Para o GT, que medidas deveria o Governo tomar? O que é essencial fazer para ajudar as empresas e os trabalhadores? Sérgio Monte. Muito bom dia, Manuel Cássio. Muito bom dia também a todo o auditório da TSF. Bem, em primeiro lugar, se me permite, há que fazer uma avaliação, embora seja rápida, do que correu menos mal e menos bem até aqui. E do que correu menos mal podemos salientar desde logo, de uma maneira genérica, o comportamento cívico até dos portugueses, na questão do confinamento, a celeridade com que o Governo tomou algumas medidas que foram sendo depois afinadas, passa a expressão a posterior, assim que implementadas no terreno. Estou-me a lembrar, por exemplo, do encerramento das escolas, etc. Tudo no sentido da prioridade que era a proteção da saúde pública. E os números hoje, felizmente, comprovam isso mesmo. Depois há que salientar também o desempenho do Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas as suas vicissitudes, e do desempenho dos profissionais de saúde, que vão desde os assistentes operacionais, aos técnicos de diagnóstico terapêutico, aos enfermeiros, aos médicos, etc. Por fim, também dizer que alguns cidadãos que em circunstâncias normais não teriam qualquer tipo de proteção, porque estavam na economia informal, paralela, etc., vieram a tê-la, embora não tanto quanto gostaríamos, mas também foram integrados nestes apoios. E depois, por fim, também fazer uma referência ao compromisso tripartido que foi assinado entre os parceiros sociais e o Governo, no sentido da promoção do diálogo, do cumprimento das normas, da segurança e saúde no trabalho, da gestão coletiva, da lei, etc. Olhando agora em frente? Menos bem, olhando bem em frente. Temos que começar por ver que a questão do layoff, relativamente à manutenção do emprego, não funcionou tão bem quanto gostaríamos. Há, de facto, um número de desempregados a aumentar, todos sabemos, e aqui, nesta circunstância, os precários foram as grandes vítimas. As empresas, como tinham que medir o volume de emprego à entrada no layoff, enfim, despediram antes de entrarem no layoff e, portanto, os precários foram, de facto, as grandes vítimas desta medida. Depois, a forte perda de rendimentos, também temos que equacionar no futuro, se a medida for prolongada, como se fala, que isto tem impactos fortíssimos nos rendimentos das famílias e que, inclusivamente, impacto desigual. Não é só em função da faixa etária, que também a Covid tem vindo a discriminar, infelizmente, mas é também em função do estrato social, porque os rendimentos mais baixos, as famílias com rendimentos mais baixos, são aquelas que têm sofrido maior corte de rendimentos. E por isso, como já falava outro dia, a pobreza de muitas famílias e a dificuldade até em aceder a bens alimentares básicos, os mais básicos que há. Portanto, quanto mais se arrastar esta situação, mais situações deste género se verificarão. E lembro que, se calhar, encarar também aqui, os trabalhadores não tiveram nenhum reforço, digamos, da sua tesouraria familiar, porque cortaram os rendimentos e, além disso, não tiveram qualquer isenção contributiva, não tiveram qualquer suspensão fiscal e, como aconteceu com as empresas, se calhar reponderar isto no futuro. E também já relativamente ao futuro, uma vez que a crise continua extremamente incerta, é, desde logo, maior fiscalização. Nós temos que ponderar muito bem sobre os abusos que se verificaram, que já foram aqui amplamente divulgados e falados, e a fiscalização, não obstante a Autoridade para as Condições de Trabalho ter sido reforçada, há necessidade de uma maior e mais efetiva fiscalização. Depois, também uma maior celeridade nos apoios e menos burocracia, como está a verificar. Muitas empresas ainda não tiveram qualquer tipo de pagamentos, outras estão à espera da resposta, etc. E, portanto, isto tem a ver aqui uma maior celeridade. E, enfim, a questão do financiamento para a recuperação da economia tem que ser forte, tem que ser avultado, quer no plano nacional e também no plano europeu, porque nós dependemos, estamos interligados, esta questão da globalizidade obriga-nos a depender uns dos outros. Eu dou o exemplo da Suécia, que não confinou tanto como outros países do sul da Europa, mas acabou também por ter uma recessão económica que hoje se verifica no país e, portanto, haver aqui também uma necessidade de apoios a nível europeu. E depois focalizar aquilo que vier a ser o prolongamento, se for o caso da layoff, focalizar em função das necessidades próprias de cada setor e de cada empresa, porque, como é hoje sabido, também não foram atingidos de igual forma todas as empresas e todos os setores. E, portanto, as microempresas são aquelas que criam emprego, como todos sabemos, e é para essas que também se devem focalizar
esses apoios no sentido da manutenção do emprego, como digo, temos que ponderar muito bem para não acontecer aquilo que aconteceu nesta primeira fase. Por fim, a aplicação de medidas, o objetivo tem vindo a defender que, enfim, já era uma necessidade antes da pandemia e torna-se agora mais premente, que é políticas ativas de emprego e políticas de formação profissional e qualificação dos trabalhadores. São mais necessárias do que nunca perante isto, para haver transformações profundas no nosso tecido económico, na nossa sociedade, e isto é importante. Há ainda também que salientar, pela nossa parte, que a partir do dia 1 de junho, onde haverá, digamos, um aumento do desconfinamento, chamemos assim, medidas para manter a segurança nos transportes públicos, que é um foco de contágio por natureza, por excelência, e também nos locais de trabalho. Nós temos visto agora aqui alguns focos de propagação em alguns locais de trabalho e, portanto, é fundamental atuarmos sobre a higienização e a segurança nos locais de trabalho. Obrigado, Sérgio Monte, por explicar aos nossos ouvintes quais são as medidas que, na avaliação da UGT, seria essencial que o Governo tomasse para ajudar as empresas e os trabalhadores a ultrapassarem esta crise com que estamos confrontados. Sérgio Monte é o secretário-geral adjunto da União Geral de Trabalhadores.